Capítulo 8. Eventos diversos na casa dos Malaquias. Antes de se mudarem para Avaré, Paulo e Roberta haviam pensado em organizar uma reunião informal para conhecer os novos vizinhos, mas não haviam voltado ao assunto. Paulo sorriu para o representante do comitê de recepção. Não, é uma boa ideia. Se ninguém se importa de se sentar em caixas, que venham todos. Paulo levou-o até a cozinha e apresentou a mulher. O homem repetiu o que já dissera. Roberta assentiu e o visitante contou que guardava seu barco na casa de um vizinho logo adiante. O tempo todo o homem não largou as latas de cerveja e, por fim, declarou: "Eu as trouxe, eu as levo." E com essas palavras, saiu. Paulo e Roberta nunca descobriram o seu nome e nem tornaram a vê-lo. Naquela noite, antes de dormir, Paulo fez a sua habitual vistoria, trancando todas as portas e janelas, dentro e fora da casa. Assim, quando acordou novamente às 13h15 da madrugada e não resistiu à compulsão de descer, foi com assombro que viu que a pesada porta de madeira da frente, de mais de 100 quilos, estava escancarada, presa apenas por uma dobradiça. Com o barulho que Paulo fez tentando recolocar a pesada porta no lugar, Roberta acordou. Ao sentir o ar gelado, enfiou um roupão e desceu correndo, encontrando o marido curvado sob o peso da porta. "O que aconteceu?" "Não sei", respondeu Paulo. Conseguiu, depois de esforços, o fechamento da porta. Arrumou a dobradiça. Esta coisa estava escancarada, pendurada por uma dobradiça. Olhe só para isso, apontou para a fechadura de bronze. A maçaneta estava retorcida e totalmente descentrada, como se alguém houvesse usado um pé de cabra para arrancá-la, mas pelo lado de dentro. Alguém estava tentando sair da casa e não entrar, exclamou Paulo e murmurou mais para si mesmo do que para Roberta. "Não consigo entender o que está acontecendo por aqui. Tenho certeza de que tranquei esta porta antes de subir. Para abri-la aqui de dentro, era só virar a chave." "Está do mesmo jeito do lado de fora?" perguntou Roberta. Não há nada de errado com a maçaneta ou com a chapa do outro lado. Olhe para o que aconteceu. Somente alguém com uma força espantosa seria capaz de conseguir arrancar uma porta pesada dessas das dobradiças. "Talvez tenha sido o vento", sugeriu Roberta esperançosa. "Parece que o vento aqui não é bravo. Não houve ventania nenhuma e só um tornado seria capaz de tal façanha. Foi gente ou coisa parecida quem fez isso." Os Silveira encararam-se. Roberta foi a primeira a reagir à ideia. "As crianças!" Virou-se e correu escada acima até o quarto de Gabi. Uma lâmpada fraca do lado de um ursinho estava ligada na tomada junto à cama da menininha. À luz tênue, Roberta vislumbrou o vulto de Gabi deitada de barriga para baixo. "Gabi?" sussurrou Roberta. Debruçando-se sobre a cama, a menina gemeu e virou-se de lado. Com um suspiro de alívio, Roberta ajeitou as cobertas sob o queixo da filha. O ar gelado que entrara pela porta aberta baixara a temperatura até daquele quarto. Beijando a testa de Gabi, Roberta saiu em silêncio e subiu ao terceiro andar. Os meninos dormiam pesadamente, ambos de barriga para baixo. "Mais tarde, quando refleti sobre isso", iria dizer Roberta, "pensei que aquela fora a primeira vez em que os vira dormindo nessa posição, e logo os três de barriga para baixo. Lembro até que quase disse a Paulo que aquilo me parecia muito estranho." De manhã, a onda de frio que atingira Avaré ainda não se desfizera. Estava nublado e o rádio a toda hora anunciava neve no dia de Natal. O termostato do vestíbulo da casa do Silveira ainda acusava 26,5 graus, mas Paulo estava de novo na sala de estar, alimentando a lareira. Dissera a Roberta que estava gelado até os ossos e não entendia como é que ela e as crianças não se queixavam do frio. O conserto da fechadura era tarefa complexa demais, mesmo para um homem habilidoso como Paulo. O serralheiro local chegou por volta das 11, como prometera. Fez um exame longo e meticuloso das avarias e depois lançou um olhar desconfiado para Paulo, mas não fez nenhuma pergunta sobre como aquilo teria acontecido.
O homem executou o serviço em silêncio e com rapidez. Antes de sair, comentou apenas que os Malaquias o haviam chamado uma vez, 2 anos antes. Eles estavam tendo problemas com a fechadura do abrigo de barcos. Quando a porta era fechada pelo lado de dentro, costumava enguiçar, prendendo quem estivesse lá. Paulo teve vontade de dizer alguma coisa sobre os seus problemas, mas Roberta deteve-o com um olhar. Nenhum dos dois queria que se espalhasse pela cidade a história de que estavam acontecendo coisas estranhas na casa. Por volta das 2 da tarde, o frio começou a diminuir e uma garoa tipo brisa mantinha as crianças dentro de casa. Paulo ainda não fora trabalhar, passando o tempo entre a sala de estar e o porão, alimentando o fogo ou verificando o funcionamento da caldeira a óleo. Daniel e Gabi estavam no quarto de brinquedos no 3º pavimento da casa, divertindo-se ruidosamente. Roberta voltara à sua arrumação, forrando as prateleiras dos armários. Ao entrar no quarto do casal, viu que Gabi estava sentada na sua cadeirinha de balanço, cantarolando baixinho e olhando para a janela que dava para o abrigo de barcos. Ia falar com a filha quando o telefone tocou. Atendeu na extensão que havia no quarto do casal. Era sua mãe, dizendo que no dia seguinte, na véspera de Natal, iria visitá-la e que Bruno, o irmão de Roberta, ia levar uma árvore de Natal como presente de boas-vindas. Roberta disse que ficava aliviada por saber que o problema da árvore ficava assim solucionado, já que nem ela nem Paulo haviam conseguido sair para fazer compras. Nisso, viu pelo canto dos olhos Gabi sair do seu quarto e entrar no quarto de computadores. Sem deixar de prestar atenção ao que a mãe dizia, Roberta perguntou-se: o que Gabi queria ali, lembrando-se do enxame de moscas da véspera?